Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda Gasperin, associada do IE, e eu estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez vamos trazer para a nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Roberto Racheves e vamos conversar com ele sobre os valores da liberdade. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Coloque já na sua agenda e nos vemos lá. E quem está apresentando esse episódio comigo são os associados do IE, Rodrigo Lisboa e Daniela Raad. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vinda, Dani. Olá, Roberto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco hoje e principalmente por toda a trajetória que tornou possível instituições como o IE e o próprio Fórum da Liberdade. Olá, Roberto. Olá, Fê. Prazer, Roberto, estar aqui conosco. O prazer é todo meu, gente. É uma felicidade poder compartilhar com vocês alguns momentos aí, conversando sobre aquilo que nos une, né? É isso aí. Você ouve agora FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade. Do IE, de um dos movimentos pioneiros no Brasil e na defesa da liberdade, a história do Roberto se funde com o próprio liberalismo do país, com passagens que vão desde a sua formação autodidata até ser fichado pelo DOPS durante a ditadura militar. E é sobre essa história que vamos falar hoje. E como estamos aqui para contar histórias, não vamos ler a biografia dele, vamos deixar que o Roberto mesmo se apresente. Roberto, conta para nossa audiência como surgiu a ideia de criar um Instituto para a Formação de Lideranças Liberais. Bom, a ideia surgiu basicamente a partir de uma entrevista que alguns jovens empresários participaram, isso lá em 1983, se eu não estou enganado. Nesta reunião, éramos em 6, mais ou menos, foram 4 empresários, eu e o William Ling, né? E na discussão que houve naquela oportunidade, eu e o William percebemos que dos 6 empresários, 4, quando criticávamos o governo, criticavam que o governo não ajudava as empresas, ajudava o mercado, né, com a sua intervenção. E eu e o William, nós discordávamos deles, né? A gente, para usar os termos hoje em voga, formamos minoria, né, na defesa da liberdade, e os demais formaram maioria para defender o corporativismo, né? Parecia um STF. Então nós eu e o William entendemos essa situação. Passado umas semanas, o William me ligou me convidando para almoçar na casa dele, que ele tinha uma ideia e a ideia era criar um instituto onde a gente pudesse modificar a mentalidade corporativista do empresariado, né? Eu naquela ocasião eu já participava da criação da Associação de Jovens Empresários, mas eu vi a Associação de Jovens Empresários como uma entidade mais festiva, assim, né? Almoços, palestras, sem uma visão estratégica, ideológica, né? E eu disse para ele, olha, eu acho ótimo que a gente faça isso, mas eu me interesso em participar contigo se essa entidade não for apenas com o intuito de desenvolver projetos para o aperfeiçoamento do empresariado gaúcho e tal, no sentido técnico, empreendedorismo e tal. Não, eu acho que se a gente vai atuar nessa área, tem que tratar também do contexto, né? Do ambiente de negócios que naquela oportunidade era dos piores, né? Talvez pior até do que hoje, né? Com intervenção governamental ferrenha. E aí nós combinamos então de convidar uma série de amigos e fazer algumas reuniões para tentar estabelecer uma instituição que fizesse isso, que não apenas desenvolvesse a capacidade empresarial dos gaúchos, né? Daqueles que estariam participando do instituto, mas também que desenvolvesse ideias e promovesse ideias a favor da liberdade, né? A favor de um ambiente, de um contexto no qual os empresários, né? Os empreendedores, nem sempre é a mesma coisa, né? Empresário e empreendedor, pudessem desenvolver os seus negócios, criar valor, enfim, transacionar entre si, cooperarem, né? De maneira desimpedida para que eles próprios e a sociedade pudessem prosperar. E nesse momento da trajetória, Roberto, tu já tinha
uma clareza sobre o liberalismo? Já tinha as tuas convicções? Ainda estavam se formando? Eu costumo dizer o seguinte, que eu me tornei um liberal cedo, quando eu ainda ainda vivia a minha infância, né? Porque os meus pais me ensinaram que a gente não deve pegar no que é dos outros sem consentimento e que a gente não deve bater nos amiguinhos a não ser em legítima defesa. Então essa foi a primeira lição que eu aprendi como liberal e para mim é uma lição universal, né? Ela é atemporal, ela vale para qualquer circunstância e todas as pessoas que aprenderem esse princípio e forem íntegros ao longo do seu desenvolvimento como pessoa podem ser considerados liberais, né? É claro que eu mais tarde aprendi de forma mais técnica, vamos dizer assim, o que é o liberalismo, quais são as ideologias que competem, né? Com relação à política, né? O que é capitalismo, o que é socialismo. Eu comecei a aprender isso com 13 anos. Eu já contei essa história várias vezes, mas não gostaria de repetir. Provavelmente no dia 26 de agosto, ou 27 de agosto, não me lembro exatamente se foi um dia ou outro, eu sei a data, porque teve um evento anterior que marca, né? Então, lá por 25, 26 de agosto de 1968, eu tinha 13 anos, era de manhã, se eu me lembro bem, entra na sala de aula minha professora de História, a Giselda, né, Fernandes, já falecida, e ela entra chorando na sala de aula, né? Nós ficamos assustados, né? Curiosos, pelo menos, para saber o que estava se passando. E ela nos disse assim, não, eu tive uma grande desilusão, né? Eu sempre fui comunista, eu sempre vi a União Soviética como a solução para os problemas da injustiça, da miséria no mundo, e de repente eu vejo as forças do Pacto de Varsóvia, né? Que era tipo a OTAN, né? Do mal, né? As forças do Pacto de Varsóvia era uma associação de países comunistas, né, todos eles submetidos ao poder de Moscou, que usavam de força bélica para subjugar os povos que eventualmente tentavam se rebelar, né. Isso aconteceu em 1956 na Hungria. A Hungria queria estabelecer um sistema fascista, né, diferentemente do que aconteceu em 68 na Tchecoslováquia, quando a Primavera de Praga queria estabelecer um sistema social-democrata, né? E as forças do Pacto de Varsóvia, sob o comando dos tiranos de Moscou, invadiu a Tchecoslováquia, prendeu os líderes da Primavera de Praga, como era chamado, um movimento libertador, e acabou abafando o levante, né? E a minha professora teve aquele momento de desilusão, né? De epifania, né? Do que se trata realmente o comunismo, né? Que é nada mais, nada menos do que o exercício brutal da coerção para impedir que as pessoas sejam livres, né? Para dar seguimento às suas vidas como bem entenderem. Então, a partir daquele ensaio, vamos dizer assim, né? Eu tinha 13 anos apenas, aquilo me despertou uma curiosidade, eu comecei a estudar, depois eu entrei na faculdade, nós vivíamos em pleno governo militar, que era uma ditadura, né? E em 73 eu fiz metade da minha formação de administração e economia na URGS, né, onde eu conheci os Ling, né, o Winston, o William, e lá eu já participava da ECA, né, do diretório acadêmico, que era um diretório mais ou menos liberal, né. Eu ia perguntar, já era comunista os diretórios naquela época ou ainda não? Tinha diretórios comunistas, tá? Mas o governo, ele atuava um pouco para impedir que isso ocorresse, né? Os comunistas ainda estavam se criando, né? Na universidade, né? O governo tentou coibir, mas não conseguiu. E o nosso era mais liberal, mas a gente criticava o governo, né? Porque existia uma intervenção muito grande, principalmente na economia, né? No governo do ministro da Economia ou da Fazenda, na época, o Delfim Neto, que tabelava a correção monetária, tabelava
tabelava juros, tabelava taxa de câmbio, fazia maxi desvalorizações, tu dormia rico e acordava pobre, né? Coisas desse tipo. E a gente criticava muito, né? Isso, inclusive, me trouxe assim, alguma repercussão na vida, né? Porque como eu me opunha ao governo e eu lidava nesse mundo aí do diretório acadêmico, eu acabei sendo fichado no DOPS, né? Que é Departamento de Ordem Política e Social, algo assim, né? Então, eu fazia CPUR naquela época, né? Me formei no CPUR bem, até fui fazer estágio de instrução, que ocorria sempre 6 meses depois que a gente encerrava o período de aprendizado. Quando cheguei lá, me disseram, olha, tu não vai fazer porque tu está fechado no DOPS. Mas da onde? Aí eu acabei indo atrás para verificar, contratei um advogado, passei 2 anos tentando, como a gente diz, limpar a ficha, né? Ou conseguir um atestado de bons antecedentes. Foi um processo caro e árduo, né? E eu sofri muita pressão por vias indiretas, né? Porque as pessoas que trabalhavam no SNI, no DOPS, faziam terror com os meus familiares, né? Diziam, não dá para confiar no teu filho, não dá para confiar no teu sobrinho, ele é subversivo. E em quais situações que isso acontecia? Como que era esse contato com a tua família? Não, o contato normal. É que como existiam amizades, né, entre os nossos amigos e parentes com gente que atuava na comunidade de inteligência e informação do governo, isso chegava lá, né? Mas, em última análise, assim, acabou não prejudicando a minha vida. Pelo contrário, né? Eu acho que eu aprendi muito com isso e talvez isso tenha sido um fator importante na minha decisão de dedicar parte da minha vida na defesa dos meus ideais, né? Defesa da liberdade, defesa de uma sociedade aberta, com liberdade de expressão, com direitos individuais protegidos, coisa que a gente nunca teve no Brasil, né? Entre nós seguimos lutando. Roberto, nesse período, né, do insight para o liberalismo aos 13 anos, até a fundação do IEE com 34, acredito que tinha na época, como que foi a tua formação intelectual num período com ditadura militar, sem internet, com poucas publicações liberais no Brasil, sem um ambiente que hoje a gente encontra de troca de ideias sobre isso, e ainda mais agindo de modo autodidata? Como que é essa formação e essa busca nessa época? Quando o IEE foi criado, né, eu fui o primeiro vice-presidente, né, eu tinha 29 anos. Cara. O arsenal acadêmico, intelectual, através de livros, né, expressando claramente o que era o liberalismo, ele era muito tímido, para não dizer inexistente, né? Se podia encontrar com alguma facilidade, por exemplo, os livros do Adam Smith, um ou outro livro do Milton Friedman, alguns comunistas que viraram a casaca, né, e passaram a defender o liberalismo. Eu me lembro muito bem que um dos primeiros livros que eu li que falava disso foi O Espectador Engajado, do Raymond Aron, né? Que tinha sido parceiro de Sartre, né, que era comunista, e perante também os horrores do comunismo soviético, né, acabou mudando de ideia e tendo também o seu momento de lucidez, né, como a minha professora de história. E mais ou menos na mesma época, né, porque isso foi início dos anos 60, né, que ele teve essa visão, né, de que o comunismo era algo aterrador e indefensável. E ele foi corajoso, porque todos os demais participantes daquela visão de mundo, né, que lá na França, em Paris principalmente, aceitavam, né, as ações aterradoras, né, da União Soviética, né, assim como outros países, né, mais tarde um pouco Cuba, Coreia do Norte, Albânia, Alemanha Oriental, e aí vai, né.
Tudo isso era defendido pelos acadêmicos da Sorbonne, que culminou criando Pol Pot, né, que talvez proporcionalmente tenha sido o maior genocida da história, né, que matou quase 1/4 da população do Camboja. Isso em 73, 74, se eu não estou enganado. Ele era o líder do Khmer Vermelho. Né? Então, eram poucos os livros. Tá? E isso, para mim, foi a grande contribuição que as instituições liberais criadas na década de 80 trouxeram para a sociedade brasileira. Né? Tanto o Henry Maxud, né, que comprou a revista Visão e traduzia livros do Hayek, entre outros, né, tanto quanto o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que também fazia muitas publicações, né, traduzindo livros como, por exemplo, A Ação Humana, né, do Mises, ou a própria Revolta de Atlas, da Ayn Rand, os livros do Murray Rothbard, enfim, toda a gama de defensores da liberdade, cada um do seu jeito, né? Nem todos são viáveis, né? Eu tenho muitas críticas a algumas das vertentes, né, que se dizem defensoras da liberdade, e tudo isso começou a circular, né? E as pessoas começaram a aprender, e quando a gente defendia na universidade, os professores, os alunos nos olhavam com caras de espanto, né? Mas de onde é que esses caras estão tirando essas ideias malucas? Porque isso não penetrava aqui, né? Então, aqui sempre foi filosofia e política continental europeia, né? Baseada em Rousseau, em Kant, em Nietzsche, enfim, alguma coisa do liberalismo anglo-saxão, como eu citei, Adam Smith, John Stuart Mill, talvez um pouco, mas era só o que eu me lembro, assim, já tem encontrado na época nas prateleiras da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já naquela época existia também um boicote, né, por parte dos professores, porque o liberalismo é novo, né? Ele não surgiu em 1980, ele vem desde John Locke, Adam Smith, quer dizer, 300, 400 anos atrás. Então, isso sempre nos foi sonegado. Você está ouvindo FLCast. E, Roberto, nessa linha, nessa época de vivências, assim, coisas acontecendo no mundo, vendo, leituras vindo, já te considerava um liberal convicto de fato? Já tinha te descoberto dessa forma, ou talvez nem te enxergasse ainda? Olha, eu sou, assim, um defensor ferrenho, né, da precisão nos conceitos. Eu acho que os conceitos, eles são necessários, eles precisam estar atrelados a coisas da realidade, né, ou abstrações ancoradas na realidade, né? Eles não podem ser flutuantes, né? Tipo democracia, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. O liberal, né? Que dependendo do lugar é uma coisa, dependendo do outro lugar é outra coisa. Não, eu nunca me defini assim, né? Como um liberal, eu sou um liberal. Eu me definia mais porque eu sou um capitalista, né? Para mim, capitalismo era um termo mais coerente, né? E as pessoas compreendiam mais e me odiavam mais, né? Porque tu diz que tu é um liberal, as pessoas te aceitam. Tu diz que é um capitalista, as pessoas não te aceitam. Virou um explorador. É um explorador dos pobres e dos incapacitados, que é uma contradição, né? Como é que tu vai explorar um pobre e um incapacitado? Não vai tirar nada do pobre e do incapacitado, né? Tu tem que primeiro dar para eles poderem te dar alguma retribuição. Então, eu nunca me ative muito a esse termo, né? Se eu era ou não um liberal e tal. Eu lembro num episódio do DOPS, né, que eu fui entrevistado lá por 4 horas, né? Foi a única, fora toda a encheção de saco, assim, ao longo daquele ano e meio, 2 anos de convívio com esse problema, mas para encerrar o assunto, eu tive uma entrevista de 4 horas com o escrivão lá e mais um ou outro agente do DOPS, e eles me perguntavam assim, mas vem cá, como é que pode tu não ser comunista e tu ser contra o governo? Eu dizia para eles, mas vem cá, olha, tem uma outra ideologia, né, que não a comunista nem a fascista, que é esse governo, que é o capitalismo, né? Eu sou um capitalista. Eu não aceito que o governo interfira em nenhuma questão privada das pessoas, né? Mas eu não sei se tu vai entender isso. Então, é assim, me dar o meu atestado de bons antecedentes, tem aí 30 cartas dizendo que eu sou um cara decente, né, de autoridades, né, desde de senadores, governadores,
governador, grandes empresários e tal, todos eles com influência no governo. É isso aí, mas eu não tenho mais como te explicar, né? Aí me deram lá o carimbo de atestar de bons antecedentes e talvez o escrivão tenha saído com uma pulga atrás da orelha. Não sei, nunca mais falei com ele. Não tinha Google para ele pesquisar na época o que era a ideologia do capitalismo. E se ele fosse nas universidades, ele não ia encontrar os livros que explicavam isso. E ele ficou tranquilo em ser chamado de fascista? Não encarou como um xingamento? Eu não chamei ele de fascista, eu chamei o governo. Ele era um agente da polícia, né? Polícia Civil Metropolitana, que atua na nossa cidade. Não era... Ele estava cedido para o DOPS, né? O DOPS usava os departamentos de polícia onde eles estivessem. Ou o exército, né? Eventualmente, tal. Dependia do caso, né? Eu acho que se eu fosse realmente comunista, talvez eles teriam me tratado um pouco diferente, né? Tem essa vantagem do cara ser capitalista, né? Assim, a gente é maltratado dos dois governos, mas não tanto quanto um maltrata o outro, né? Socialistas e comunistas competem pelo poder até matarem-se uns aos outros, né? Os capitalistas a gente vai tentando fazer a vida progredir, né, da maneira que dá. E aí é necessário tu influenciar no teu contexto, no teu ambiente, para que isso não se torne um sacrifício, né, insuperável. E, Roberto, agora puxando aqui, voltando pro IEE e pro Fórum da Liberdade. Como é que surgiu a ideia do Fórum da Liberdade? Quais eram as expectativas de vocês, os fundadores, pro evento? O que ia ser do futuro desse evento? O que vocês tinham em mente com o Fórum? Já se imaginava um evento para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, com tantas personalidades vindo trocar ideias? Bom, vamos colocar a coisa em contexto aqui, né? Eu vou retroagir a 1986, final de 86, quando a minha diretoria, que era formada por mim, obviamente, pelo meu vice-presidente, era o Matias Renner. Tá? E naquele espírito seria a terceira gestão, né? A gente imaginava que o Matias Renner seria o sucessor, né, para ser presidente. O William fomos procurados pelo Renato Malpom e pelo Carlinhos Smith, né? E eles queriam interromper aquela sucessão natural, que não tinha nada escrito que seria assim, mas era uma ideia, né? Não foi um golpe, uma proposição, né? Até poderia ter duas chapas, né? E nunca teve duas chapas, né, concorrendo. Então a gente sempre tentou considerar tudo em base no consenso, né? Como deve ser em qualquer entidade liberal, né? A democracia às vezes não resolve, né? Normalmente não resolve. Quer dizer, impor por voto majoritário uma decisão que a minoria não aceita, por que não então vamos discutir tudo isso e se todo mundo concordar a gente toca adiante, né? Então se discutiu, o Carlos e o Renato tinham a ideia de levar o IEE mais para fora. Quer dizer, criar um fórum onde as ideias que a gente defendia, e ainda defendia muito mal, diga-se de passagem, tá? Ninguém tinha todo o conhecimento possível, né? Ou necessário para enfrentar o debate público, né? Mas a gente fazia o que era possível, né? Alguém precisava defender a liberdade naquele país e a gente resolveu assumir essa tarefa. Então, a proposta do Carlos e do Renato era de que na gestão seguinte, se o Carlos fosse presidente, o IEE teria um apoio substancial do Dr. Jorge Gerdau, né, para que se fizesse um evento extraordinário, né, que acabou sendo chamado de Fórum da Liberdade e que foi um sucesso espetacular. É ainda um sucesso espetacular e cada ano que passa, quando a gente acha que não pode ser melhor, né? Então, naquela ocasião, a gente tinha um grupo assim que achava que a gente ainda não estava preparado para levar isso adiante, né, que a gente precisa estudar um pouco mais, e tinha um grupo que achava que não, o momento era agora, né? E esse grupo acabou vencendo. E quando vocês conversaram com o Winston, né, não sei se ele chegou a fazer essa referência, mas ele fez referência quando ele recebeu o prêmio Libertas, né, dizendo que ele se opôs à criação do Fórum da Liberdade. Ele, como diretor na gestão do Carlos Smith, até pediu demissão, né, da gestão, para quem não sabe, fica sabendo agora. E lá, no dia que ele recebeu o prêmio Libertas, ele até fez alusão de que o Fórum da Liberdade era uma startup que se tornou um unicórnio,
né? Então, ele tinha que reconhecer o mérito daquela iniciativa que ele foi contra, né? E nós que imaginávamos que a gente precisa estudar mais para poder participar do debate público, acabamos vencidos e foi um sucesso, né? Quer dizer, talvez a gente... foi um sucesso o Fórum da Liberdade, né? Não necessariamente a defesa da liberdade, tá? Eu acho que nós ainda estamos patinando nesse aspecto, né? E muita coisa ainda precisa ser feita para que a nossa sociedade realmente se modifique, né? Então, o mérito integral do Fórum da Liberdade é do meu sucessor, do Carlos Smith, né? Para o qual, isso é bom lembrar, na verdade nós fizemos um evento na minha gestão que se chama, mas era um evento limitado, não era o Fórum da Liberdade, era um evento que foi feito até no hotel, um hotel que tem no centro da cidade, no Hotel Everest, não existe mais, né? A gente imaginava colocar 200 pessoas, se chamava Brasil, é possível sair da crise. Quer dizer, é um título que pode ser usado todos os anos, sabe? atual. E nós tivemos 350 pessoas que queriam participar, mas não tinha espaço, né? Só 200 pessoas participaram. Foi um evento com 2 professores, o Paulo Rabelo de Castro e o Walter de Góes. Paulo Rabelo de Castro é economista, que vocês conhecem, o Walter de Góes era cientista político. Então era um curso, né, onde a gente não se manifestava para aqueles que quisessem participar e foi muito legal, deu uma renda enorme. E a gente até discutiu na época se a gente ia transferir o dinheiro para a gestão seguinte, né? Ou se a gente ia transferir em livros, né? Criando uma biblioteca e tal. E parte foi feito assim, né? Na minha gestão a gente criou uma série de coisas, né? Como o IE tinha sido recém-criado, me coube estruturar o IE na época, né? Quer dizer, estabelecer uma sede, contratar secretário executivo, fazer um jornalzinho, criar uma biblioteca, enfim, foram uma série de iniciativas. Só faltava dizer que criar o site, né? Claro que obviamente não tinha. Então foi uma experiência muito legal, assim, de fincar a pedra fundamental, né, do movimento liberal aqui em Porto Alegre, né, dando seguimento ao que já havia acontecido a partir da iniciativa do Henry Maxud e do Donald Stewart Jr., né, lá no Rio de Janeiro, não? Iniciativa essa que teve a participação do Jorge Gerdau e Rampeter, do Winston Ling, aqui do Rio Grande do Sul, entre outros do resto do Brasil, né? E nessa parte da biblioteca, vale lembrar que na época não existia a Amazon, que o livro chegava em 2 dias na casa, né? Então era tão escasso que só para refletir sobre a importância de criar uma biblioteca naquela época para ter acesso a esses livros, né? Sem falar que, aproveitando a tua dica, sem falar que na época a gente não trocava e-mails com PDFs, né? Não, a gente mandava fax, né? O Renato Malcom era o rei do fax, né? Ele mandava às vezes 30 páginas de fax, consumia todo o toner da máquina com livros pirateados, né? Depois de terem sido xerografados. Então era uma coisa muito primitiva. A gente estava lutando de tacape, né? Numa guerra que era já mecânica, né? Você está ouvindo FLCast. E falando em livro, Roberto, recentemente tu lançou seu livro grego, Frade e a Heroína. Sim. A Dani tá com um exemplar aqui conosco. Pra quem não leu o livro, Roberto, qual que é o principal conteúdo que tem ali dentro que a pessoa vai encontrar quando abrir? Não dá pra dizer assim, eu não vou te dizer qual é o principal conteúdo, porque eu acredito muito na integração de ideias, né? Então, eu acho que existe uma série de ideias que se comunicam entre si que no todo formam algo valioso, tá? Não estou dizendo que o livro é valioso, estou dizendo que as ideias são valiosas. Mas não é por falsa modéstia que eu vou dizer que o livro não é bom, tal. Não, o livro é ótimo, tá? Eu acho que é um dos melhores livros que tratam dos assuntos relativos a tudo aquilo que o Brasil precisa ser e não é, né? Quer dizer, é uma abordagem que une filosofia, que diz como as pessoas deveriam se comportar na sua vida e numa sociedade, que trata de história, que diz como os fatos aconteceram e por que eles aconteceram, quer dizer, o que aconteceu na realidade com base na filosofia que movia aqueles povos, né, naquela época.
Eu também faço essa abordagem histórica, ela se divide numa visão global, né? Basicamente da história do Ocidente, a modernidade, principalmente, o período da Renascença, iluminista e tal, e também do Brasil, né? Aquela fase do século XX, né? Que o Brasil se torna uma república com todos os seus defeitos, ainda assim eu acho que é melhor do que a monarquia que a gente tinha, e faço essa integração com a filosofia, né? Por que nós trilhamos esse caminho, né? Quais são as questões, a visão metafísica, a epistemologia, quer dizer, a teoria do conhecimento, a ética, né, que nos guia, né, como um norte para a nossa vida, né, a política, como é que nós interagimos através do governo, né? E quando fala em política numa sociedade, está falando de governo, tá? Não existe política sem governo, né? Mesmo numa anarquia, alguém vai querer governar os outros, tá? Usando a coerção e tal. E também a questão estética, né? De qual a visão das pessoas que elas materializam para expor, né, aquilo que pensam, né? E influenciar a sociedade com essa visão. E tem também um pouco da minha vida, né? Essa que eu acabei de falar para vocês está ali também. E de todos aqueles que interagiram comigo. Foi muita gente, eu não me lembrei de todo mundo, obviamente, né? Talvez até eu precise escrever mais um livro para não fazer injustiça de deixar de fora dessa história gente que foi relevante. Mas o importante é quem se considera relevante saiba, né, da sua contribuição independente do reconhecimento alheio, né? Isso é que importa. Então, o livro ele traça uma linha de pensamento que vem se formando, que é a linha aristotélica, né, que vem se formando obviamente com Aristóteles. Passa depois, Aristóteles fica esquecido por quase 1000 anos, né, durante a Idade Média, não é à toa que chama a Idade das Trevas. E as ideias de Aristóteles, elas são trazidas do esquecimento por dois religiosos, o Maimônides e o Averroes, um judeu e um muçulmano, e elas são analisadas criticamente de maneira brilhante por um católico, né, o frade Tomás de Aquino, que tinha um propósito, né, com essa análise que era tendo em vista o fato de que a razão passa a chocar os místicos, né? Como quem diz, bom, agora não vai mais ser possível a religião, se a razão explica tudo, né? Qual é o papel da religião? E aí o Tomás de Aquino, ele traça uma linha divisória, né? Não, a razão vai até aqui, daqui para diante, tudo aquilo que não tem explicação racional, mas tudo tem explicação racional, é religião, né? No caso, ele estava defendendo a religião católica e conseguiu um feito maravilhoso, né? Para os crentes, que foi proteger a religião cristã, ou católica, no caso específico, do desaparecimento. E a gente só se livrou do problema da comunhão entre a igreja e o Estado com John Locke, né? Que eu cito vários pensadores, né? Não é só o Aristóteles, o Maimônides, o Averroes ou o Frade, né? O Tomás de Aquino, nem Ayn Rand, né? Tem vários, né? O grego, o Frade, a heroína que é Aristóteles, Tomás de Aquino e Ayn Rand, eles são os pontos culminantes nessa linha, né? Que formam exatamente todo o pensamento ocidental em favor da liberdade, né? Comentando sobre o livro, acho que tu acaba sendo um defensor ávido do objetivismo da filosofia da Ayn Rand. Acho que vale também explicar para quem está nos ouvindo o que é essa filosofia, fazer uma apresentação dela e também por onde começar a estudar sobre o objetivismo. Qual que é a melhor rota que tu indica? Bom, cabe destacar, né, já que tu colocaste esse ponto no início, né, qual seria o ponto fundamental, de maior relevância no livro, é importante que a gente perceba que o livro ele defende determinadas ideias, né? Quando eu trato de filosofia, eu escolhi, porque eu considero a melhor filosofia de todas aquelas que eu já estudei, e eu já estudei quase todas elas, né? Não apenas de forma profunda, mas comparativa, né? A filosofia do objetivismo, né? Que é uma filosofia criada por uma pessoa que é Ayn Rand, né? Que é a heroína do livro. Por que ela é heroína? Porque ela, com 21 anos, enfrentando todos os problemas que alguém poderia enfrentar na União Soviética, ela fugiu da União Soviética e foi para os Estados Unidos
E lá ela conseguiu construir a sua vida, né? E se tornar uma das mais relevantes pensadoras do século XX, né? Influenciando até hoje, né? As políticas, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas as pessoas, pelo menos elas sabem quando elas erram, no que elas estão errando quando tratam de fazer políticas públicas, né? A Ayn Rand, ela descreve muito bem o que é o certo, o que é o errado, o que é o falso, o que é o verdadeiro, o que representa o bem, o que representa o mal. Isso tudo é preto no branco, né? Não tem mistério. E eu acho assim que as ideias dela, eu tenho algumas críticas a determinadas ideias dela, mas que são absolutamente relevantes no cômputo geral, né? São coisas específicas, né? Que eu pensaria diferente, penso diferente. E a gente até pode falar isso depois se quiser. Mas as ideias de Ayn Rand, elas são realmente o que ela diz, assim, que a razão é um absoluto. Quer dizer, isso joga fora tudo aquilo que não advém da objetividade, né? Quer dizer, a mente observando a realidade, aplicando a lógica, o conhecimento, a nossa capacidade de focar a mente e pensar para tomar decisões, né? Ela joga fora a fé, né? Como fator de conhecimento. Pode ter fé, né? Mas tu não pode entender que a tua fé vai te gerar conhecimento, né? Tu pode aprender com os outros, mas se tu não pensar naquilo que tu está aprendendo, se tu não verificar, né, se aquilo que tu está aprendendo é de fato algo verdadeiro, algo certo, tu vai estar aprendendo por fé, né? Não vai ser independente, né, nas tuas decisões na tua vida, né? Porque para tu agir de forma independente, tu tem que pensar de forma independente, né? Isso é fundamental para quem defende o capitalismo, né? Ainda mais o capitalismo radical, né? Onde tu é responsável pelas tuas ações e todas as tuas ações, elas dependem das ideias que passam pela tua cabeça. Quer dizer, todo equívoco numa ação provém de uma ideia mal concebida, né? Inclusive, tem aquela questão assim que dizem: o comunismo é uma bela ideia, só não funciona na prática, né? Isso é uma falácia, né? Exatamente porque ele não funciona na prática, ele é uma má ideia, né? E tem que ser combatido ainda no campo das ideias. Porque se a gente deixar para testar e experimentar o comunismo, o custo do aprendizado é enorme, é gigantesco, né? Gerações pagarão por isso, né? Com sangue, suor e lágrimas. Então, eu elegi por convicção, né, o objetivismo como um conjunto de ideias, a ideologia. Ideologia é outra coisa que é um conceito que tem má interpretação. Não é só a esquerda que tem ideologia, né? Todo mundo que tem um conjunto de ideias na cabeça tem uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias. E a filosofia objetivista é uma ideologia que valoriza a vida, que valoriza a criação de valor. É redundante, né? Valoriza a criação de valor, mas tudo bem. Tem gente que não valoriza a criação de valor, né? E valoriza o indivíduo, né? O indivíduo como um fim em si mesmo, não como um meio a serviço dos demais, né? O indivíduo como alguém que busca satisfazer o seu auto-interesse, necessariamente sem violar os direitos dos demais, né? Sem sacrificar os outros, mas sempre através da cooperação na busca do mútuo benefício, né? Nas trocas, com o objetivo de maximizar os ganhos daqueles que estão envolvidos nessa negociação. Então, tem na filosofia o objetivismo ali, e algumas críticas também às demais filosofias, né, que se contrapõem ao objetivismo, né? Tem as filosofias utilitaristas, kantianas, o subjetivismo, enfim, eu não vou descrever porque as pessoas vão comprar, né? Pois é, Roberto, tem uma explicação breve que eu pego de que o objetivismo defende, na verdade, que tu tem uma vida boa, que tu possa construir valor trocando com os outros, sem que ninguém te roube, nem que tu roube os demais, o que gera também uma estética inspiracional. Ou seja, basicamente vai ter liberdade, vai crescer sem agredir ninguém, nem ser agredido. Parece uma ideia difícil de ser combatida também, né? É difícil de ser combatida se tu tem capacidade de defendê-la de maneira que as pessoas se convençam, né?
porque a gente enfrenta no debate público gente desonesta, né? Que usa falácias, que usa sofismas, que tenta ganhar o debate público, né? Porque quando tu fala em defender, tu tá falando em defender de algo, né? Para alguém, né? Então o debate público é isso, tu entra em conflito com pessoas que pensam diferente de ti por vários motivos, alguns até esses, simplesmente, os que defendem o bem e os que defendem o mal, né? E tu tem que saber como defender essas ideias, não sofismaticamente, né? Não com retórica pura, mas sim porque ali tem a verdade, que ali está o certo, que ali tem o bem, né? Então, por isso que a filosofia objetivista, o cerne dela é a ética, né? Quer dizer, o que é a ética? A ética, ela só existe, a moral só existe quando existe liberdade, né? Porque se existe coerção na relação com as outras pessoas, tu não tem liberdade de escolha. Não pode escolher quais são os valores que te interessam. Logo, é suprimida a moral, né? A moral advém necessariamente do uso da razão, né? Se tu suprime a liberdade das pessoas de escolher, tu estás suprimindo o potencial das pessoas para pensarem, né? Então, a ética do objetivismo, mais do que buscar trocas voluntárias para mútuo benefício, ela significa não sacrificar os outros para o teu benefício próprio, nem se sacrificar para o benefício dos outros. Quer dizer, é uma visão de relacionamento ganha-ganha, né? No jogo do mercado. É claro que nem sempre as pessoas conseguem conquistar aquilo que almejam, né? Porque, afinal de contas, nós não somos infalíveis nem oniscientes, né? Então, é possível que a gente se engaje em determinadas iniciativas e isso dá errado, né? Mas isso não significa dizer que a contrapartida, aqueles com os quais a gente está lidando, estejam agindo coercitivamente, seja com o uso da força ou com fraude, né? Que fazem parte do negócio. Então, quando a gente fala em política e sociedade, e eu disse que a gente está falando aí de governo, de coerção, a gente tem que entender, e isso é muito mal entendido, né? Que liberdade no contexto social significa ausência de coerção, né? Existe aquela ideia, não, mas se a liberdade é absoluta, as pessoas vão fazer o que quiser. Sim, as pessoas vão fazer o que quiser, só não podem fazer uma coisa, que é iniciar a coerção, porque no momento em que entra a coerção, a liberdade sai, né? Ela é extirpada daquela relação. E é interessante o seguinte, que para repor a liberdade, muitas vezes, a gente precisa usar a coerção para retalhar contra aquele que inicia a coerção no primeiro momento, né? Isso a gente pode ver hoje, por exemplo, é um experimento clássico disso que eu estou falando, que é o que está acontecendo lá em Israel, né? Quando um grupo terrorista inicia a coerção e o grupo que foi atacado retalia para proteger a sua população contra esses que não têm a civilidade, né? De respeitar o direito alheio, né? Preferem, em vez de criar para si um ambiente próspero, destruir a prosperidade do outro. Tá? Isso se chama, em termos filosóficos, niilismo, né? Quer dizer, são aqueles que preferem destruir, buscar o nada, né? Onde tem algo, né? E não se preocupam de fazer do nada onde eles vivem em algo que possa ser apreciado, né? É um conflito entre civilização e barbárie, né? Algo que nos acompanha aí ao longo da história. Você está ouvindo FLCast. Roberto, eu acho que tu entraste agora no assunto que a gente ia trazer e veio de uma forma tão... É que está tão presente, né? É tão claro, é tão... E até, eu ia dizer, comentando... pedagógico. Quem representa, quem defende o bem, quem representa, quem defende o mal. A gente falou agora sobre a moralidade, sobre a liberdade, sobre quem luta pelo quê. E eu acho que esse é um momento muito bom pra gente trazer o assunto e te ouvir, porque tu tens adotado também um posicionamento bastante firme nas redes sociais e público nesse sentido, sobre o conflito Israel-Hamas. Então, pra introduzir esse assunto, eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que tu... Acho que já deste
palhinha, né, de como tu vê esse conflito e o que deve ser feito, né, nesse momento também. Por que eu, como tu disseste, eu tenho sido firme, né? Porque, vamos lá, a gente vive num país que é, no Brasil, né, que é um país que tem um governo autoritário, arbitrário, a gente já não tem mais Constituição, eles mandam como bem entendem, a gente, se tem juízo, obedece, né, ou cai fora. Mas aqui a gente vai levando, né? Agora, lá em Israel, né, na sua luta contra a barbárie, contra o terrorismo, é uma luta existencial, né? Quer dizer, muda de figura. Não é eu tô querendo, tu é produtor, eu tô querendo te explorar para eu que não produzo nada poder viver como tu, né? Que é o que o governo faz, né? A partir do momento em que esses que defendem ideias socialistas, sejam fascistas ou comunistas, tomam conta, né? Capturam o Estado e passam a viver dessa maneira, né? Pilhando e distribuindo o butim, né? Quem não sabe o que é, vai ao celular. Então, lá em Israel é um pouco diferente. Eles estão, é um enclave da civilização no meio da barbárie, né? Quem conhece a história de Israel recente sabe que Israel foi fundado com base em princípios liberais, né? Civilizatórios, né? Eu não vou dizer que Judá e Israel, os reinos de Judá e Israel são o lar ancestral dos judeus. Isso todo mundo sabe, né? Pode negar o que quiser. Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem nunca foi para a Lua, né? Tem gente que fica pensando para onde vai o e-mail que eu mando para o lugar errado, né? Ou quando eu deleto, onde é que foi parar? E a mesma coisa se diz respeito a isso, quer dizer, os judeus têm naquela região que era chamada de Levante, né? Levante é a região onde hoje existe a Síria, o Líbano, a Jordânia e Israel. Chamava Levante, os árabes daquela região chamavam assim. Depois vieram os romanos e aquilo mudou para Palestina, né? Mais tarde para o Oriente Médio. Então, indo para o Levante, lá atrás, os judeus moravam lá, né? E foram expulsos em 132 depois de Cristo, quando os romanos venceram a revolta de Bar Kokhba, que eram os judeus. Eles foram dominados por 66 anos e tentaram se rebelar várias vezes, né? Tiveram 3 guerras naquela ocasião, até o ponto que os romanos não aguentaram mais e expulsaram os judeus de lá, trocaram o nome do lugar, né, de Judéia Romana. Primeiro era Judéia e virou Judéia Romana, e aí virou para Palestina, né, ou Filistina, exatamente para desvincular os judeus da região, né? Mas eles eram de lá, foram espalhados pelo mundo, sofreram todos os tipos de perseguições por onde passavam, né, até que eles quase foram extintos. Eu digo eles, eu me incluo aí, né? Nós, né? Os judeus quase foram extintos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando os nazistas mataram quase metade da população nos campos de concentração ou invadindo vilarejos, né, no leste europeu e matando olho no olho, a tiro, os judeus que viviam na Polônia, na Lituânia, enfim, na Ucrânia, na Rússia e em outros lugares. Uma pequena semelhança com o que a gente viu agora no dia 7 de outubro. Né? Então, o que acontece? Essa expulsão dos judeus criou uma coisa chamada antissemitismo. Né? E o antissemitismo criou uma coisa chamada sionismo. Ora, se a gente não pode viver em paz em lugar nenhum que não na nossa terra, de onde a gente foi expulso, vamos voltar para Israel. Lá talvez seja um lugar seguro, né? E aí os judeus que tinham comprado terras naquele lugar, lá na região do Levante, né? O Edmund Rothschild, o Barão Hirsch, o dono da Macy's, né? O Nathan Strauss e mais uma infinidade de banqueiros e empresários judeus compraram terras ali, né? na região de Israel, para criar o Estado de Israel, né? Para que os judeus pudessem ter um lugar seguro. E lá, em 1948, houve a divisão das terras, os judeus aceitaram e os árabes, no dia seguinte, 5 horas depois, né, de declarar a independência, atacaram. 7 países árabes atacaram e perderam, né, depois de meses de guerra. 1% da população de Israel foi morta, né, 7 mil israelenses foram mortos na guerra, e depois se seguiu a guerra de 67, melhor, de 56, né, quando o Egito fechou a entrada para o porto de Eilat, né,
que era o porto que servia Israel, né? Os judeus tomaram o Sinai para abrir o canal, né? Que estava fechado. Depois, em 67, depois em 73, depois em 82, no Líbano, e com a OLP, né? Com os terroristas palestinos, que são árabes, né? Árabes terroristas, tanto ali na Jordânia, Cisjordânia, quanto em Gaza, passaram a atacar Israel constantemente. Israel um dia resolveu abandonar Gaza, em 2005, entregando Gaza para os seus moradores, e aquilo se transformou numa plataforma para o terrorismo, né? Desde que Israel saiu de lá, mais de 30 mil, talvez agora esteja em 40 mil, né, com as últimas estatísticas, mas certamente mais de 30 mil foguetes foram lançados sobre Israel, e Israel tem a capacidade de se defender sem atacar, né? O Iron Dome permite que Israel defenda a sua população e não precisa atacar o adversário, né, o inimigo. Ainda assim, Israel, obviamente, para acabar com o lançamento de foguetes, precisava atacar. Até que aconteceu agora, em 7 de outubro, essa barbárie, né? E aí, no exercício do legítimo direito de defesa, que significa não apenas retalhar e impedir ataques presentes, como também retalhar e impedir ataques futuros, se tu está perante o mal, ele não se desvanece por si só, tu tem que derrotar o mal. Foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos erradicou o nazismo na Alemanha, destruindo a Alemanha completamente, erradicou o militarismo imperialista, colonialista japonês, dizimando, né, no Japão, e a partir daí os Estados Unidos reformou não apenas as instituições que governavam esses países, como implantou políticas educacionais para modificar a mentalidade tanto do povo alemão quanto do povo japonês, que em pouco mais de 15, 20 anos se transformaram em 2 das 3 maiores potências econômicas. Sociedades completamente abertas, livres, desmilitarizadas, né? Que se juntaram aos Estados Unidos entre as 3 maiores potências, né? Não apenas no período como da história, né? Então essa luta entre o bem e o mal, ela está representada lá em Israel. É uma luta existencial, e lá eu acho que é importantíssimo que a gente fique atento, que a gente perceba que a gente está lidando com emoções, né? Os antissemitas, os recalques, a inveja, o niilismo, e também com ideologias nefastas, né? O desejo de dominação, a tentativa de impor as suas próprias crenças, né? Os seus próprios objetivos, sacrificando os demais. Isso está resumido nesse conflito, e é por isso que eu acho que a gente tem que ser firme no combate ao mal representado por aspirações infundadas de gente que não cria valor, que não prospera, porque não floresce e não busca o florescimento, né? Que só as ideias iluministas conseguem propiciar. Importante fazer um adendo aqui, que a gente está gravando esse episódio no dia 29 de novembro de 2023. Ele vai ao ar ainda esse ano, em 2023, em dezembro, mas pode ser que outros acontecimentos se deem por aí, então é importante contextualizar para a nossa audiência. Esperamos que até lá todos os reféns já tenham sido devolvidos, né? E todos os presidiários que foram libertados por Israel tenham sido recapturados. E nessa linha, Roberto, a minha pergunta é, porque eu já vi algumas manifestações tuas na rede, alguns artigos teus também sobre isso. E o que a gente vê é uma importação do conflito para cá, para o contexto político brasileiro, numa mistura de conceitos e narrativas e numa superficialidade muito grande, em que a gente tem aqui uma tendência de polarização, né? Então, uma direita que apoia Israel, de qualquer forma, digamos assim, e uma esquerda complacente com os ataques realizados a Israel, usando uma bandeira de causa palestina, e chegando, né? Nós vimos episódios em São Paulo, por exemplo, de manifestações com bandeiras do Hamas, vendendo camisetas do Hamas, a população brasileira adotando isso, né? Como uma pauta própria. E aí eu queria que tu discorresse um pouco sobre isso, né? Esse movimento, do que a gente traz pra cá e o que esse cenário político brasileiro consegue fazer com toda essa complexidade que acontece lá. Vamos lá, o mundo é globalizado, né? E nunca
antes como hoje, né? Nós temos acesso a todos os bens que são produzidos na sociedade universal, vamos dizer assim, né? Bens materiais, mas também a gente tem acesso aos bens ou aos valores intelectuais e espirituais. Então, não são só os bens que migram de um lugar para o outro, as ideias migram também. E é muito mais fácil, inclusive, tu fazer a migração das ideias. E essas ideias, elas têm demanda, elas têm clientes, né? Quando as ideias servem a um determinado propósito, quando o sujeito é niilista, como é a esquerda, de um modo geral, né? Para mim, todo mundo é niilista quando começa com coerção, né? Se eu quero distribuir riqueza, mas eu não crio a riqueza que vai ser distribuída, necessariamente eu vou ter que tirar de alguém, né? Então, a partir do momento em que eu decido tirar de alguém, eu estou sendo niilista. Eu estou acreditando que a sociedade é jogo de soma zero, né? O zero e nihil são sinônimos, né? Então, todos aqueles que defendem uma intervenção coercitiva para que haja esse tipo de resultado, né? O enriquecimento de uns em detrimento de outros, tá? Que não é o que o capitalismo propicia, né? Não existe distribuição de riqueza no capitalismo, existe criação de riqueza, né? Todo mundo que quer enriquecer no capitalismo precisa criar valor, né? Ninguém vai tirar do outro, né? Pode até a pessoa querer fazer caridade, né? Voluntariamente, que não é uma coisa essencial, não resolve os problemas de uma sociedade, mas ajuda um ou outro ali integrante da sociedade. Então, por que importam? Importam porque, exatamente pelo que eu disse, o conflito em Israel é um conflito existencial entre duas filosofias, duas ideologias, né? Aquela que quer o florescimento individual e a prosperidade da sociedade através de relações voluntárias, livres e espontâneas, e as ideias que defendem que a coerção é o método de convencimento, é como as coisas na sociedade vão ser modificadas, né? E é isso que aconteceu lá, e é isso que acontece aqui, e é por isso que a esquerda, não só a esquerda, tem também, eu não gosto de usar a esquerda e direita, vamos botar os nomes certos, é por isso que os fascistas e os comunistas, ambos socialistas, tá? Eles apoiam aqueles que iniciaram a coerção, né? Porque se Israel representa uma sociedade, a sociedade startup, né? A sociedade que do nada cria algo, e os outros, a sociedade niilista que quer acabar com aquele que cria algo, ou quer tomar o que é do outro para si, né? Para um processo efêmero de usufruto de algo que não foi criado por ele, ataca e viola, né? Isso faz parte do jogo. Quer dizer, aqui acontece de forma mais amena, por isso que eu falei do Brasil, que a gente consegue viver aqui com certa civilidade, né? Lá não tem civilidade. Lá uma sociedade baseada nas ideias iluministas, que é Israel, né? Ainda que seja um estado judaico, né? E cabe lembrar até que o judaísmo foi a primeira proto-filosofia criada, né? Os 10 mandamentos é a ideia de que nós podemos nos civilizar, né? Eu vou tirar a baboseira religiosa do meio, que eu considero isso uma baboseira, mas não roubarás, não matarás, já diz tudo, né? O respeito ao indivíduo, respeito à vida alheia, né? Desde que este que vive também respeite, né? Para ser respeitado. Então, isso não acontece lá entre os árabes terroristas e os judeus que estão tentando criar o seu país para se sentirem seguros. Eu acho que resumir bem a ideia de que é necessário se combater as más ideias, né? Então, em qualquer lugar, como elas venham, né? Quer dizer, eu acho ótimo que o pessoal desfile com as bandeiras do Hamas, porque eles estão dizendo que eles são, né? Ainda bem que existe liberdade de expressão de alguma maneira, né? Os caras vão lá e mostram quem são, né? E a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que se posicionar, né? Não permitir que eles tomem conta do debate, porque se isso acontecer, eles vão tomar conta da sociedade e a gente vai perder de qualquer maneira, mesmo que eles não iniciem a coerção de forma absurda, como aconteceu lá no sul de Israel, no leste de Gaza. Você está ouvindo FLCast. Então tá, Roberto.
Roberto, vamos passar pro nosso ping-pong final e dizer pra nossa audiência que quem já teve a oportunidade de ouvir o Roberto sabe que dá pra ficar horas conversando sobre vários assuntos, né, Roberto? A gente aqui falou brevemente, muito pouca coisa, então fica aqui o convite pra tu participar de outros episódios, outros encontros conosco no IE, sempre bem-vindo. E o Roberto sempre nos atende, né? A gente chama o Roberto tá aí pra tudo que precisar, é incrível. Mas aí vamos pro ping-pong final, Roberto. Qual a aproximação tu acha que precisa ser feita em defesa da liberdade? Tem um próximo IE, um Instituto de Liberdade pra ser fundado? O que tu acha que tem que ser feito? Eu acho o seguinte, que o IE ele tinha um propósito, né? O propósito do IE inicial era modificar a mentalidade corporativista subserviente do empresariado gaúcho, que sempre esperava mais do governo do que tentava se proteger do governo, né? Quer dizer, não havia aquela ideia de que a sociedade, para ela prosperar, ela precisa ter a proteção do governo contra a coerção, e só, proteção dos direitos individuais. Não, o pessoal queria privilégios, queria subsídio, queria empréstimo favorecido, queria isenções fiscais. Eu não sou contra a isenção fiscal, não deveria existir nenhum tipo de tributo, né? O governo deveria ser financiado através de taxas pagas voluntariamente mediante a prestação de serviço, né? Isso está lá bem detalhado no meu livro, para quem quiser se aprofundar. Pra quem acha que é uma loucura, vai lá, aprende, lê, e a gente pode até, se quiser, discutir pelas redes sociais, né? Que é uma das coisas que eu faço bastante. Então, eu acho que nós precisamos levar as nossas ideias para os jovens mais jovens do que aqueles que trabalham no IE. Quando a gente começou o IE, não tinham jovens para ensinar jovens, né? A gente resolveu aprender para poder ensinar jovens. Mas nós já temos isso. Quer dizer, o IE, o Instituto Liberdade, o Clube Farroupilha, o Instituto Atlantos, o Students for Liberty, os institutos de formação de líderes e tal, eles precisam angariar recursos para levar as ideias da liberdade onde elas não chegam, né? E onde é que elas não chegam? Elas não chegam onde o governo monopoliza a educação, né? A gente precisa enfrentar o monopólio através de um processo de guerrilha, né? Não usando a força, né? Não destruindo, mas sim levando ideias que são subversivas, que vão perverter a mente estatista, coletivista dos jovens, né? Para transformá-los em seres, em indivíduos livres, independentes, virtuosos, né? Que não dependem do Estado, que não tem vergonha, não tem medo de enfrentar muitas vezes a própria família, né? Que quer obrigar ele a ser o que ele não gostaria de ser, ou, enfim, a sociedade de um modo geral, a igreja, o que for. Então, para tornar um indivíduo um fim em si mesmo. Isso é preciso. Eu aprendi, como eu falei, quando eu era criança, né? E essa mesma lição deve ser dada para as crianças. Não precisa nem precisa saber ler e escrever para aprender isso, tá? Basta ter uma boa orientação voltada com esse princípio, né? Para esse princípio. Legal. E, Roberto, o que significa liberdade para ti? Liberdade, para mim, significa ausência de coerção, né? No contexto social. Eu poder agir de acordo com o meu julgamento a respeito das coisas da realidade que me cercam, para poder buscar criar os valores necessários para realizar os meus propósitos de vida para alcançar a minha felicidade. Isso, para mim, é o que significa liberdade. Liberdade é um conceito único, indivisível, inseparável da natureza do homem, tá? Como nós somos seres racionais, como nós temos a capacidade de pensar por nós mesmos, de escolher os nossos caminhos, os nossos destinos, é indispensável que a gente seja livre para isso. Por isso que eu digo que liberdade e indivíduo, ser humano, é indissociável, né? Quem não vive em liberdade não vive como ser humano. E uma pessoa que te inspira? Pode ser mais de uma, se tiver mais de uma na lista, para não deixar ninguém bravo. Não vamos ir muito longe, assim. Eu acho que faz muita falta. Eu não vou nem ir lá atrás, né? Pensar nos pais fundadores. Vamos aqui mais recentemente. Eu acho que tem uma pessoa que é referência, né, na política, que é a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher era o homem que eu gostaria de ter sido, né? Eu quero ser mulher,
Então, eu prefiro transexualizar ela, né? Para que haja uma identidade, né? Porque ela tem tudo que um homem deveria ter, né? E ela mostra que as mulheres também são capazes, né? Eu lembro que a Ayn Rand, por exemplo, que eu gosto muito, né? E também é uma inspiração, ela dizia que ela jamais votaria numa mulher para ser presidente dos Estados Unidos. Ela não conheceu a Margaret Thatcher, porque se ela tivesse conhecido, ela teria mudado de ideia, sem dúvida alguma. E um conselho que tu deixa, Roberto, para os nossos ouvintes, para os associados do IE que estão ouvindo esse episódio? Puxa, como é difícil dar conselho, né? Eu vou dar um conselho que eu sempre me dou todos os dias. Não pare de buscar conhecimento. Não pare de usar a objetividade, que é ligar sua mente às coisas da realidade e analisar essas coisas de forma científica e lógica, né? Colocando a emoção no seu devido lugar, quer dizer, a gente não pode viver por capricho, não pode viver por sentimentalismo, não pode viver por fé, a gente tem que viver como ser racional que somos. Nós somos diferentes dos outros animais porque a gente tem a faculdade volitiva, né? Por escolha, né? De pensar, de usar a razão, de entender o nosso ambiente onde a gente está inserido, de conhecer a nossa natureza, a natureza das coisas e como a gente pode interagir com elas, integrando o que faz delas aquilo para criar e inovar na busca de coisas melhores que nos permitam florescer e prosperar. Então eu acho que a busca constante do conhecimento, deixar de lado o preconceito, não se tornar um fanático, não que não haja verdades absolutas, princípios inquestionáveis, eu acho que há verdades absolutas e princípios inquestionáveis, mas não nos tornarmos nem cegos como fanáticos, nem absolutamente céticos, de não acreditar em mais nada, né? Eu acho que quem fizer isso vai conseguir resolver os problemas da sua vida. Vai estar bem encaminhado. E não vai criar problema para os outros. Que é mais importante. Para ser só um conselho, né, Roberto? É difícil tu dar um conselho sem integrar uma série de ideias, né? Eu acho que integrar faz parte, talvez seja o maior conselho de todos, né? Integrar tudo aquilo que diz respeito à natureza humana e à natureza das coisas que nos cercam, sejam elas materiais, intelectuais ou espirituais. Legal. Dani e Rodrigo, obrigado por vocês estarem conosco nesse episódio excepcional, com mais 2 associados comigo. Nosso tradicional é sempre um associado, mas esse episódio nos fez reunir nós 3 aqui. Passar a palavra para vocês, final. Isso. Roberto, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sempre reforço, assim, quando conversando também com pessoas que fundaram instituições, a gratidão de nós, que somos gerações posteriores, também de agradecer pela trajetória de ter empreendido algo inédito também. Então, deixo aqui o mais sincero obrigado. Eu acho que mais importante do que a gratidão é a convicção da necessidade de que tudo aquilo que foi criado de bom, se é que é bom, de ser continuado, né? Eu acho que nós que criamos, que temos que agradecer para aqueles que continuam. Excelente. Eu tenho que falar depois, né? Bom, Roberto, muito obrigada. E eu acho que essa conversa de hoje só dá vontade de continuar conversando e que a gente tenha outros momentos para explorar esses assuntos e tantos outros que a gente passou por aqui e ainda tem que passar. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Isso, Roberto, tu quer comentar mais alguma coisa? Eu sei que a gente não falou de várias outras coisas que poderia ter falado, mas tu quer deixar mais algum recado? Não, o recado é que vem aí o capítulo 2, né, em breve, né? E eu espero, né, que vocês me convidem de novo para a gente poder estender mais essa conversa, que para mim é sempre um prazer conversar contigo, Fernanda, com a Dani. O Rodrigo é ótimo, né? Eu me sinto em casa, afinal de contas a gente tem os valores semelhantes, né? A gente é a casa, né? Os valores nos fazem nos unir. E pra quem tá nos ouvindo e não leu o livro ainda, O Grego, Frade e Heroína, disponível na Amazon, autor Roberto Hachebski, vale a pena ler. Então tá, pessoal, obrigada e até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.